Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um interruptor Matter over Wi-Fi da ZenSmart. A novidade é que ele se conecta também à Alexa. E outra coisa, ele tem uma versão top que é feita de alumínio. Eu vou mostrar no vídeo para vocês as duas versões, ABS e alumínio, e vocês escolhem qual vocês acham mais interessante. E se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te entregar. E deixa um like e compartilha com aquele amigo que curte tecnologia. Então eu já mostro as duas versões desse interruptor para vocês. É logo depois da vinheta. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a ZenSmart, que é parceira do canal de longa data e que nos enviou esse interruptor para a gente fazer os testes e o unboxing. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o pareamento e a grande novidade é que esse interruptor se conecta também à Alexa, pois na versão anterior não era possível. A ZenSmart fez uma atualização de hardware e agora é possível vocês também terem ele na Alexa. Então se vocês tiverem um interruptor mais antigo, ele não vai funcionar na plataforma da Alexa, somente as versões novas. E se você quiser adquirir esse interruptor, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então bora lá que eu já vou fazer o unboxing e mostrar para vocês como fazer o pareamento. Bom pessoal, esse aqui é o interruptor Matter over Wi-Fi da ZenSmart de 3 teclas branco. Então aqui dentro da caixa tem o manual de usuário, onde tem a forma de fazer a conexão, é necessário o fio neutro para ligar esse interruptor. Ele tem também aqui o QR Code do Matter para poder fazer o pareamento. Aí a gente tem aqui um conjunto de 2 parafusos. E nós temos aqui o interruptor. Ele é um interruptor feito de ABS, de plástico. A gente tem aqui os cliques, ó, onde a gente pode dar os cliques aqui. Atrás a gente tem aqui o QR Code para pareamento. Ele é um interruptor que trabalha de 110 a 220 volts, de 50 a 60 Hz. Ele trabalha aqui com uma corrente máxima de 16 amperes e uma carga máxima aqui de 700 watts por tecla. Então a gente tem aqui as ligações, ó. A gente tem neutro e fase e tem os 3 retornos, que é o L1, L2 e L3. A novidade é que esse interruptor agora pode ser pareado também na Alexa através do Matter, coisa que não acontecia há um tempo atrás. Então a gente tem ele na versão de 1 tecla até 4 teclas e tem a versão dele um pouco maior, que é de 6 teclas. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês a versão de 2 teclas. Então ele aumenta um pouco o tamanho aqui das teclas, ó. O restante é bem parecido, só que aqui atrás ele só tem 2 retornos. Pessoal, e uma outra novidade é que nós temos esse mesmo interruptor, só que ao invés dele ser na linha de ABS, que a gente tem branco e preto, ele é na linha de alumínio. Olha que bonito esse interruptor, quero mostrar para vocês aqui. Inclusive, um tempo atrás, pessoal, eu fiz no canal um short mostrando um interruptor desse de uma cor diferente. Por enquanto, a ZenSmart está comercializando somente nessa cor, que parece aqui um titânio, um cinza natural de titânio. E o acabamento dele é bem mais premium. Pessoal, ó, o diferencial desses interruptores é que a gente pode clicar em qualquer lugar da tecla, ó. Certo? Eu posso clicar aqui no meio, em cima, que ele vai funcionar da mesma forma. Esse aqui também, ó, se eu clicar em qualquer lugar, ele vai funcionar da mesma forma, ó. Pessoal, então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a ligação desse interruptor e o pareamento nos aplicativos. Qualquer um deles é a mesma coisa, então eu vou escolher um deles para fazer a ligação. Pessoal, então vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar no aplicativo da TUI, eu vou clicar no sinal de mais aqui, vou dar um adicionar dispositivo. Aí eu vou ler o QR Code aqui, ó. O dispositivo já está em modo de pareamento, então ele vai adicionar agora como interruptor. Beleza, ó, ele já achou o nome aqui, eu vou colocar ZenSmart interruptor e vou dar um continuar e daí eu vou dar um OK. Então, pessoal, da mesma forma que ele está fazendo aqui no aplicativo da TUI, ele vai fazer nos outros aplicativos. Então, olha só, ele já adicionou o dispositivo aqui, ó. Funcionando perfeitamente. Não tem delay, tá, pessoal? É bem rápido. Ó, agora eu vou ligar aqui, ó. Fisicamente. Funcionando normalmente. Aí eu tenho a opção aqui de ligar todos, desligar todos.
Ó, se eu deixar clicado aqui na primeira tecla, ele deixa eu alterar o nome aqui, por exemplo, e colocar lá interruptor 1, dar um salvar. Nessa opção de cima aqui a gente tem, por exemplo, o nome do dispositivo, tem aqui algumas informações, que é o ID virtual, e aí a gente pode compartilhar o dispositivo aqui através de contas da Tuya ou também através do Matter. Por exemplo, se eu quiser compartilhar isso aqui para o aplicativo Casa, por exemplo, eu vou copiar isso aqui e agora eu vou encerrar aqui, eu vou abrir o aplicativo Casa, vou dar um adicionar acessório e aí ele pede para eu fazer a leitura aqui do QR Code, ó, vou ler novamente, vou adicionar a casa. Pronto, ele vai adicionar aqui, eu vou colocar aqui novo, né? Vou dar um continuar, dou um continuar novamente e vou dar um OK. Então, se eu rolar aqui até a opção do cômodo novo, eu tenho ali Zen Smart Wi-Fi, que é o nome do dispositivo, ó. Mesma coisa, os 3 interruptores funcionando, sem delay nenhum. E aí, se eu vier aqui nas opções de configuração, eu tenho ali o nome do cômodo, quais os acessórios que tem, que são 3 acessórios, que são 3 teclas. Posso mostrar em bloco separado ou não. Aqui os serviços que estão conectados, então já está lá no Tuya e no Apple Home. E aqui algumas informações do dispositivo, a versão do firmware. E é isso, tá, pessoal? Não tem muita opção a mais aqui por ser um dispositivo Matter. Mesma coisa, ele vai funcionar no Home Assistant. Então, se eu colocar aqui ativar modo de emparelhamento, eu vou copiar o código e vamos tentar fazer o pareamento aqui no Home Assistant, ó. Então, a gente vai vir aqui na opção de configurações, dispositivos e serviços. Eu clico aqui embaixo no dispositivo, vou dar um adicionar dispositivo. Aí, eu vou adicionar um dispositivo Matter. Ele pergunta aqui se é novo ou já está em uso. Eu vou colocar que já está em uso. No aplicativo Casa, e aqui eu colo aquele código que eu copiei e dou um adicionar dispositivo. Pronto, pessoal. Está adicionado aqui. Eu tenho aqui também, ó, os 3 switches. Daí eu tenho aqui no Home Assistant, ele me mostra alguma coisa a mais, que seria o comportamento das teclas quando volta a energia. Por exemplo, se acaba a energia e volta, eu posso voltar com o comportamento de on-off, comportamento de toggle, que é a troca, né? No caso, se ele tivesse ligado, ele deixa desligado, e o anterior, que é o mesmo padrão que ele estava. Se ele tivesse ligado antes de acabar a energia, ele volta ligado e assim por diante. E é isso, eu tenho as informações do dispositivo aqui, qual que é a malha que ele pegou, o ID do Node, e assim vai, tá? Qual que é a rede que ele está. É um dispositivo Matter sobre o Wi-Fi, então precisa do Wi-Fi 2.4 GHz, que fique claro isso. E agora, pessoal, vamos tentar parear na Alexa, que é o aplicativo que deu mais problema. Então vamos lá, eu vou de novo aqui no aplicativo Casa, vou ativar o modo de emparelhamento, vou copiar o código e agora eu vou entrar aqui na opção da Alexa, vou clicar no sinal de mais, vou adicionar um dispositivo novo, aí eu rolo até aqui embaixo, coloco outros. Aí eu escolho a opção de Matter. Ele pergunta o seguinte, seu dispositivo tem algum logotipo? Sim. Aí eu vou dar aqui, ó, quero tentar uma outra coisa, vou inserir o código que eu copiei aqui, dou um colar e vou dar um avançar. E aí eu vou dar um conectar. Ele está procurando o dispositivo. Pronto, pessoal. Então ele pediu agora aqui qual é a rede. Vou dar um avançar. 2000 anos depois. Aí, pessoal, ele adicionou os 3 dispositivos aqui, vou dar um avançar, ó. Então tá lá, primeiro dispositivo, aí ele dá um nome tudo zoado aqui na Alexa. Então aí eu vou clicar aqui, ó, no primeiro dispositivo, vou colocar aqui Zen Smart 1. Vou colocar aqui no teste. Aqui eu vou dar um configurar, primeira lâmpada. Vou colocar no teste também. Continuar, quarta lâmpada, vou dar um configurar. Vou deixar também no teste aqui, dar um avançar, continuar. Aí tem a quinta lâmpada, vou dar um configurar dispositivo. Aqui eu vou deixar também no teste e vou dar um avançar. Beleza, dou um continuar aqui, os 4 dispositivos estão prontos, vou dar um concluído. Agora vamos ver aqui, ó, vou entrar aqui no grupo. Pessoal, o aplicativo da Alexa tá horrível, ó. Eu tenho que falar isso aqui porque a gente não pode ficar passando pano quente nas coisas. E o aplicativo da Alexa tá horrível, horrível. Então vou clicar aqui no teste, ó, no grupo teste. E aí eu tenho aqui a primeira lâmpada, a quarta lâmpada e a quinta lâmpada. Esses nomes que ele deu são nomes dos interruptores, ó. Acendi e apaguei. Tá acendendo e apagando o interruptor lá. Então tá funcionando normalmente. Acender quarta lâmpada. Tudo bem. Ó, acendeu a quarta lâmpada.
Acender quinta lâmpada. Tudo bem. Apagar quarta lâmpada. Tudo bem. Pessoal, então funcionou perfeitamente. Pareou também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, a minha opinião sincera aqui sobre esse dispositivo. É um interruptor super funcional, pois a gente consegue fazer o toque em qualquer parte da tecla. Ele tem um acabamento de excelente qualidade e a versão de alumínio é muito top. Se vocês olharem o material de perto, vocês vão ver a qualidade. Um outro ponto que a Zema Smart melhorou é a conexão Matter desse dispositivo através da Alexa, coisa que não acontecia nas versões anteriores. Então ele pode ser pareado no Google Home, no aplicativo Casa, na Alexa, no SmartThings e no Home Assistant. No mais, pessoal, o que eu posso dizer é que sempre a qualidade dos dispositivos da Zema Smart é excelente. E você, o que achou desse dispositivo? Comenta aí que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. E a novidade é que ele se conecta também à plataforma. Dessa forma, toda vez que eu... Então, logo depois da... Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer aqui a coisa que a versão anterior não... No mais, pessoal, a qualidade da Zema Smart sempre...